Fala galera, tudo bem por aí? Olha, se você tá ligado nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, ou talvez uma outra rede social mais jovem que eu, do alto dos meus 36 anos, nem sei que existe, você provavelmente viu uma imagem que tocou aí muita gente, gerou sentimentos bastante contraditórios, uma cena muito bonita, mas também um pouco perturbadora, que rodou a internet nos últimos dias. Mais precisamente, eu estou falando de uma ação que aconteceu no dia 30 de julho de 2019. Na fronteira, num trecho da fronteira do México com os Estados Unidos, um arquiteto chamado, vou colar o nome dele aqui, chamado Ronald Rael e uma designer chamada Virginia Sanfratelli, eles instalaram 3 gangorras cor-de-rosa num trecho da cerca que divide o sul dos Estados Unidos e o norte do México. Uma área onde interações são controladas, onde fluxos de pessoas são altamente controlados. A proposta da designer e do arquiteto era criar essa possibilidade de troca, essa possibilidade de interação. Gangorra, você sabe, é uma brincadeira que você não pode brincar sozinho, ou então você fica parado ali. Então, você precisava de uma criança ou de um adulto do lado estadunidense, de uma outra criança ou de um adulto do lado mexicano para que a brincadeira acontecesse. Portanto, uma cena bonita de se ver, mas ao mesmo tempo um tanto perturbadora no que toca a situação de que, no que diz respeito à situação de que o objetivo ali é que essa interação não exista. É claro, a intervenção foi uma provocação. E ela lança luzes sobre algumas coisas que eu quero trazer aqui para a gente refletir. Assuntos que são importantes para você como ser humano e também para você como vestibulando, para você que está aí ao longo de 2019, talvez nos próximos anos, buscando a sua vaga na universidade. O primeiro dos assuntos que eu quero trazer é uma reflexão sobre a globalização. A gente ouve tantas vezes sobre um mundo global integrado, de fluxos cada vez mais intensos, e situações como essas, de fronteiras altamente controladas, mostram pra gente que esses fluxos eles são relativos. Eles são fluxos muito intensos, sim, e cada vez mais volumosos de mercadorias, de capitais, de informações e de certas pessoas. Nem todas as pessoas são bem aceitas nessa circulação global. Se você é turista, muitas vezes você vai ser aceito sim. Se você não é turista e você está buscando emprego, está buscando recolocação profissional, está buscando fugir de uma guerra, está buscando melhoria das suas condições mínimas de vida, essa porta nem sempre está aberta. E muitas vezes, ao contrário, ela está fechada, muito bem fechada, com uma arma apontada para você que tenta abrir essa porta para a qual você não foi convidada a passar. Então, essa globalização, essa lenda, esse mito de uma globalização integradora, em exemplos como esse fica bastante claro. As pessoas têm encontrado, certas pessoas, têm encontrado cada vez mais evidentes barreiras à sua circulação. E quando eu falo dessas barreiras, eu estou falando tanto de barreiras físicas, como o caso de muros e cercas, mas também de barreiras invisíveis. E a reflexão que eu quero trazer nesse momento aqui é exatamente essa. Num mundo supostamente cada vez mais global, você já parou para pensar como a gente está vivendo uma conjuntura onde cada vez mais a gente polariza as relações, cada vez mais as pessoas estão sendo apartadas umas das outras pelas suas diferenças de cores, pelas suas diferenças religiosas, pelas suas diferenças de nacionalidade também e tantas outras diferenças que sempre estiveram colocadas, sempre geraram conflitos, sempre geraram problemas, mas que na conjuntura que a gente vive hoje, onde supostamente isso deveria ter sido colocado por terra, isso está surgindo novamente, seja de forma partidarizada, representada nos congressos e parlamentos no mundo inteiro, seja através de ideologias que têm se fortalecido em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E existem barreiras que também são visíveis, além da cerca que a gente está falando, o nosso ponto de partida de reflexão desse vídeo, além da cerca que separa os Estados Unidos e o México, nós temos uma série de outras cercas e muros que foram construídas ou estão em construção no mundo hoje. Uma busca rápida na internet vai te trazer aí pelo menos 2 dezenas de exemplos. Eu posso citar 2 aqui rapidamente para a gente ilustrar o muro que foi construído recentemente entre o Estado de Israel, o país Israel, e a Cisjordânia, um muro de concreto super alto, uma zona altamente militarizada, e também cercas que separam 2 territórios encravados dentro da costa marroquina, mas que são territórios espanhóis, na verdade. Os territórios de Ceuta e Melilla são territórios espanhóis
localizados na costa do norte da África, e eles são altamente protegidos do resto da África, do resto do Marrocos, que estão logo ali do outro lado daquela cerca, né? Então, tem muita coisa aí mostrando incoerência, mostrando incompatibilidade desse discurso dos fluxos cada vez mais livres e intensos. Não é bem assim? Você sabe disso, estou só trazendo para você relembrar. Uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é que nem todas as fronteiras internacionais são altamente controladas e militarizadas. Na realidade, quanto maior for a diferença, quanto maior for a desigualdade existente entre os lados separados por essa divisa, por essa fronteira, maior vai ser o controle. O próprio território dos Estados Unidos, ao norte, tem um país com realidade socioeconômica muito mais próxima dele do que a do México, que faz fronteira ao sul, o Canadá. Na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, existe controle mínimo. É muito fácil fluir, né, circular por essa fronteira. E a gente não precisa ficar numa realidade de países desenvolvidos, não. Você pode trazer aqui para a nossa realidade a fronteira do Brasil com o Uruguai, que são países vizinhos e de desigualdades não tão significativas, em áreas não tão densamente ocupadas, urbanizadas, e, portanto, existe sim uma fronteira, mas o fluxo entre essa fronteira, ele de fato é fluxo, né? De fato ele existe com um controle quase inexistente. É muito comum em cidades fronteiriças, cidades gêmeas, que as pessoas morem em território brasileiro e comprem em supermercados no Uruguai, ou que morem no Uruguai e abasteçam seu carro em postos de combustível no território do Rio Grande do Sul. Enfim, existe de fato uma interação entre cidades localizadas em países diferentes quando as realidades socioeconômicas não são tão díspares como no caso de Israel e Cisjordânia, como no caso de Espanha e Marrocos, como no caso de Estados Unidos e México. E uma outra coisa que eu quero trazer para a sua reflexão é que exatamente nessa mesma fronteira da qual a gente tem falado tanto nesse vídeo, a fronteira dos Estados Unidos com o México, quando o fluxo é no sentido inverso, o controle ele não existe da mesma forma. Existe sim, mas ele é muito menos rigoroso. Por exemplo, existe uma cidade no norte do México chamada Mexicali. O nome já é um negócio bastante interessante. México, Califórnia, Mexicali está ali. E Mexicali atrai um conjunto muito grande de serviços odontológicos. Se você já foi dentista, você sabe que é um negócio caro pra caramba, importante, mas muito caro. Nos Estados Unidos, serviços odontológicos são caríssimos e, portanto, muitos americanos vão ao México fazer os seus tratamentos odontológicos. Então, Mexicali se transformou num polo de atendimento de dentistas, num polo de cirurgiões odontológicos, de cirurgias odontológicas. E então, muitos laboratórios, muitos consultórios localizados em Mexicali oferecem pacotes para estadunidenses, para americanos que atravessam a fronteira para fazer os seus tratamentos lá e voltam normalmente para sua casa sem qualquer tipo de repressão, sem qualquer risco às suas vidas, o que obviamente é o contrário do que acontece se um mexicano resolve ir aos Estados Unidos resolver alguma coisa na sua vida. É isso, alguns pontos para nossa reflexão. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!